Falar um pouco sobre a displasia broncopulmonar. Ela é uma doença pulmonar crônica e que afeta principalmente os recém-nascidos prematuros, devido ao uso prolongado tanto de O2 quanto de ventilação mecânica invasiva. Mas por que isso acontece? O uso prolongado de O2, o O2 em uso prolongado, ele começa a liberar alguns radicais livres. E o que acontece? O RN, enquanto prematuro, ele não está totalmente com desenvolvimento pulmonar, né? Ele ainda está na fase de desenvolvimento pulmonar. Então, devido a isso, o RN não tem mecanismos suficientes para conseguir neutralizar esses radicais que são oferecidos, que estão sendo liberados pelo O2. Então, ele fica exposto a inflamações, a lesões, entre elas essa displasia broncopulmonar. A estrutura mais afetada na displasia broncopulmonar são os alvéolos e os vasos pulmonares. E como a gente pode tratar isso? Falar um pouco sobre a displasia broncopulmonar. Ela é uma doença pulmonar crônica e que afeta principalmente os recém-nascidos prematuros, devido ao uso prolongado tanto de O2 quanto de ventilação mecânica invasiva. Mas por que isso acontece? O uso prolongado de O2, o O2 em uso prolongado, ele começa a liberar alguns radicais livres. E o que acontece? O RN, enquanto prematuro, ele não está totalmente com desenvolvimento pulmonar, né? Ele ainda está na fase de desenvolvimento pulmonar. Então, devido a isso, o RN não... Agora vamos falar sobre a retinopatia da prematuridade ou simplesmente ROP. Essa é uma doença que acontece em bebês prematuros porque os vasos da retina eles ainda não estão totalmente formados. Quando esse crescimento é desorganizado, pode causar várias sequelas visuais graves e até mesmo cegueira. É, inclusive, uma das principais causas de cegueira evitável na infância. A gravidade da ROP depende muito da qualidade dos cuidados neonatais e da existência de programas de triagem e de treinamento. Para entender melhor essa doença, existe uma classificação internacional. Ela divide a ROP em 5 estágios. No estágio 1, vemos apenas uma linha branca separando a parte vascular da retina da parte avascular. No estágio 2, essa linha vira uma crista mais elevada. No 3, aparecem vasos anormais crescendo de forma desorganizada. No estágio 4, a retina começa a se descolar parcialmente e no último, que é o estágio 5, acontece o descolamento total da retina. Além dos estágios, a doença também é localizada em zonas da retina, zona 1, 2 ou 3, e também se considera a presença da chamada doença plus, que indica maior gravidade. Há ainda os conceitos de doença limiar e pré-limiar, que são muito importantes para decidir o momento certo do tratamento. Agora, quando deve ser feito o primeiro exame nesse recém-nascido? Ele precisa acontecer entre a 4ª e a 6ª semana de vida ou entre a 31ª e a 33ª semana de idade gestacional. Depois disso, a frequência dos exames vai depender do que for encontrado. Pode ser de 6 em 6 meses, quinzenal, semanal ou até mesmo a cada 72 horas, quando são casos mais graves. Agora, falando em diagnóstico, o padrão ouro é a oftalmoscopia indireta binocular. A oftalmoscopia direta não é indicada nesses casos. E a telemedicina com fotos da retina pode ajudar a diagnosticar, mas ainda não substitui o exame feito diretamente pelo especialista. Para realizar o exame, a pupila do bebê precisa estar bem dilatada e, para isso, o ideal é usar colírios em associação em microgotas, como tropicamida com fenilefrina ou ciclopentolato. Isso vai garantir uma boa dilatação com menos riscos de efeitos colaterais. E o tratamento? Hoje, o padrão é o laser ou a fotocoagulação, que é mais eficaz e seguro do que a antiga crioterapia. O tratamento pode ser feito em 2 momentos. Na doença limiar, que é o tratamento mais tradicional,
ou de forma mais precoce, que são os casos de prelimiar tipo 1. Esse tratamento antecipado vai reduzir bastante o risco de sequelas visuais. Já no prelimiar tipo 2, muitas vezes a doença vai se regredir sozinha, mas esses bebês precisam ser acompanhados de perto. Em casos mais avançados, onde já tem o descolamento da retina, pode sim ser necessário fazer cirurgia. O melhor resultado cirúrgico acontece quando a mácula ainda não foi atingida, ou seja, no estágio 4A. O mais importante é lembrar que a RHOP pode ser diagnosticada e tratada a tempo, evitando complicações graves e preservando a visão desses recém-nascidos. A enterocolite necrosante ela é uma condição que afeta principalmente recém-nascidos prematuros e ela é caracterizada pela inflamação e subsequente necrose do intestino e de sua flora intestinal. Isso acontece devido à imaturidade do intestino e de sua flora nesses recém-nascidos prematuros, que aumenta a chance, a probabilidade, facilita a infecção por vírus ou bactérias dessa região. A má oxigenação e uma circulação pobre nessa região também contribui para o desenvolvimento dessa condição, e os sintomas incluem distensão abdominal, incapacidade de se alimentar ou intolerância a alguns certos alimentos, vômito com presença de bile, aquela secreção amarelada que a gente vê, fezes com sangue e também instabilidade térmica. Para a gente dar o diagnóstico clínico dessa condição, a gente precisa de um exame de imagem como a radiografia abdominal e, enquanto estratégia preventiva, o aleitamento materno precoce é comprovadamente a melhor estratégia para evitar essa condição. Mas quando já instalada, o tratamento ele consiste na interrupção da alimentação, hidratação intravenosa, aspiração nasogástrica para descomprimir o estômago, antibiótico terapia para evitar novas infecções, tratar as infecções já instaladas e restaurar a flora intestinal, e também suporte ventilatório para esses pacientes.